Invista no Unibanco. Pode ser muito, pode ser pouco. Aqui seu dinheiro é sempre bem tratado. Unibanco oferece Jornal Nacional. São Paulo e as chuvas de verão. 24 horas depois, a maior cidade do Brasil ainda enfrenta os transtornos de um temporal. Carros e caminhões foram arrastados. Os moradores passam o dia contando os prejuízos. Sobe para 14 o número de mortos no naufrágio do Rio Amazonas. Vão a júri popular 2 acusados de comandar de dentro da cadeia a série de ataques em São Paulo em 2006. Libertado médico brasileiro preso no Líbano. A Petrobras diz que não pode ceder gás boliviano à Argentina. A televisão perde 2 grandes atores, Rubens de Falco e Oswaldo Lousada. Um tratamento inovador. Cientistas brasileiros fazem um mapa da aprendizagem em crianças com paralisia cerebral. Ronaldo admite pela primeira vez que pode encerrar a carreira. E um ensaio para as Olimpíadas. Chineses aprendem como torcer nos Jogos de Pequim. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. São Paulo e sobre o impacto ambiental. Ex-moradores do edifício Palace 2, que desabou há 10 anos, fizeram um protesto no Rio. Um bolo de 10 metros foi levado para a calçada do Tribunal de Justiça. Os moradores dizem que só 15% das famílias receberam indenizações até agora e pedem mais agilidade no processo. Hoje, o Ministério Público Federal ofereceu à Justiça uma nova denúncia contra o ex-deputado e empresário Sérgio Naia, dono da construtora do edifício. Segundo os promotores, ele negociou bens da empresa para escapar do pagamento de impostos. O advogado de Naia diz que ele só vai se pronunciar se a Justiça aceitar a denúncia. A Justiça de São Paulo vai levar a júri popular 2 chefes da quadrilha que comandou de dentro da cadeia uma série de ataques no estado em 2006. Os 2 foram denunciados como mandantes do assassinato de um bombeiro e da tentativa de assassinato de outros 2. É neste fórum, no centro de São Paulo, que Marcos Camacho, o Marcola, e Júlio César de Moraes, o Julinho Carambola, vão responder pela morte do bombeiro João Alberto da Costa. Eles já cumprem pena por outros crimes no presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no Oeste Paulista. Os 2 são apontados como chefes da quadrilha, que há 2 anos provocou uma série de ataques em todo o estado. Um deles foi contra este quartel, no centro da capital paulista, onde foi morto o bombeiro, de 40 anos. Outros 2 soldados ficaram feridos. Nos carros da corporação, as marcas dos tiros. O caso chocou os colegas e a população de São Paulo. Ao todo, 8 presos foram indiciados pelos crimes. Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram que o bombeiro não era para ser um alvo. Na real mesmo, na minha visão, eu creio que não tinha necessidade da justiça não pro bombeiro. Do bombeiro, porque ele salva a vida, né, meu? Quando foram interrogados no sistema de videoconferência, os 2 principais acusados negaram tudo. Na decisão anunciada hoje, a juíza encarregada do caso afirma: há indícios suficientes que apontam os acusados como mandantes dos crimes. Os chefes da quadrilha ainda podem recorrer, por isso a data do julgamento ainda não foi marcada. Levar os acusados à júri popular num plenário como este era a decisão mais esperada pelo Ministério Público desde os ataques em 2006. Esse tornou-se um caso para nós emblemático. É uma resposta tanto do Ministério Público quanto da Justiça para a sociedade. Um major e um soldado da Polícia Militar do Maranhão foram presos hoje por conta de Rhode Island irem às urnas. Apertos de mão, sorrisos sem graça. Os 2 candidatos tentaram disfarçar o clima de batalha final no debate do Texas. Hillary Clinton voltou a acusar Barack Obama de copiar discursos de outros políticos e foi vaiada. Esperava-se muito de Hillary. Ela tinha uma das últimas oportunidades para tentar parar a arrancada de Obama, mas não surpreendeu. Os 2 candidatos pregaram mudanças parecidas nas leis de imigração. Defenderam esforços pela democracia de Cuba. Obama disse que os Estados Unidos têm que conversar com Raul Castro, o sucessor do irmão Fidel, sem pré-condições. Hillary acha que o encontro deve acontecer somente com a certeza de que Cuba
vai mudar. Se aproxima o momento do tudo ou nada. Em queda nas pesquisas, tendo gasto quase tudo dos cofres da campanha e perdendo em número de delegados para Barack Obama, Hillary Clinton tem que vencer ou vencer nas prévias do Texas e de Ohio, dia 4 de março. Ela tem uma base eleitoral forte nos dois estados, mas em Ohio, o frio pode atrapalhar. Se nevar, como hoje aqui em Nova York, em vez das sessões eleitorais, os eleitores podem preferir ficar em casa. 46 pessoas morreram na queda de um avião nos Andes venezuelanos. O bimotor da empresa aérea Santa Bárbara fazia um voo doméstico de Mérida à capital Caracas e caiu ontem à noite, logo depois de decolar. As equipes de resgate só conseguiram chegar ao local hoje. O tribunal atendeu a um pedido do PDT e suspendeu parte da lei de imprensa. A decisão foi do ministro Aires Brito. Segundo ele, não existe democracia sem imprensa livre. A Constituição prestigia a imprensa a mais não poder, não é? A lei de imprensa segue em rota de colisão porque cerceia, limita, embaraça a atuação da imprensa. A decisão ainda não é definitiva. Os outros ministros do Supremo Tribunal Federal também vão julgar a ação do PDT. Partes importantes da lei já estão suspensas, como a que prevê pena de prisão para crimes de calúnia, difamação e injúria, ou a que autoriza a apreensão e destruição de revistas e jornais que ofendam a moral pública e os bons costumes. A decisão considerou que esses delitos já estão previstos pelo Código Penal. A pena máxima por calúnia, por exemplo, no Código Penal, é de 2 anos de detenção. Para o PDT, que pediu a revogação total ou parcial da lei de imprensa, ela é incompatível com os tempos democráticos. Esse é um exemplo gritante, não é? De uma lei ditatorial, autoritária, que permanece aí nos tempos democráticos. Até a decisão final aqui do Supremo, que ainda não tem data prevista, estão suspensos todos os processos e decisões judiciais tomados com base nos trechos da lei que foram derrubados. E mesmo sendo uma decisão liminar, a Associação Brasileira de Imprensa comemorou. Constitui uma contribuição muito importante para a consolidação do Estado Democrático de Direito entre nós. O Ministério da Educação anunciou hoje que a partir de julho